Queria que você abrisse comigo o livro de Êxodo, capítulo de número 34. Nós vamos ler este versículo. E eu gostaria de pedir aos irmãos que nós só voltássemos a esse texto no final da mensagem. Nós vamos caminhar, vamos voltar algumas páginas, começar no capítulo 32, nós vamos caminhar. E no final eu volto para o texto que nós vamos ler, o único versículo do capítulo 34, que é o versículo número 1, diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: lavra as 2 tábuas de pedra como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que tu quebrastes. Pai querido, Pai amado e Pai santo, uma vez mais, Senhor, nos colocamos na tua dependência. Essa tua palavra que falou conosco, que falou comigo, que nesta noite, com intrepidez do Espírito Santo, ousadia, ó Deus querido, para falar como convém falar, ó Deus querido. Ó Deus amado, que assim a tua palavra sendo pregada gere no nosso coração fé. Ó Deus, mude a nossa história, o percurso, trabalhe na nossa mente, no nosso coração. Nós somos teus, Senhor. Ó Deus, e como foi cantado, Senhor, tu és o nosso pastor e ministra sobre nós através do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Tome assento. Texto que nós lemos, Êxodo 34. E eu pedi a você que nós voltássemos para esse texto no final da mensagem, para o versículo 1 do capítulo 34, onde o Senhor diz para Moisés lavrar 2 tábuas, como as primeiras que ele escreveu, e nelas as mesmas palavras o Senhor escreveria. As tábuas que tu quebraste, o Senhor disse isso para Moisés. Esse texto aqui é uma exortação a Deus, a Moisés, o servo do Senhor, uma ordem, Deus dando a Moisés, de coisas que veio acontecendo no capítulo 32, quando nós lemos que Moisés mais uma vez estava no monte de Deus, falando com o Senhor, e Moisés tardou, e Moisés tardando, o povo não aguenta, espera e pede para Arão fazer um bezerro de ouro, de ouro. E o interessante aqui é que esse povo, ele, na espera de uma resposta, o homem de Deus demora algum tempo no monte, mais do que as outras vezes que ele estivera lá. E todas as vezes que Deus ia falar com Moisés, Moisés procurava um lugar para estar no Monte Sinai. E eu me lembro do capítulo 19 do mesmo livro, o versículo 6, que estando Moisés falando com Deus, e confesso aos irmãos que este versículo do capítulo 19, versículo 6, ele foi pregado aqui nesse altar aproximadamente 14 anos atrás. E esse texto ele marcou a minha vida de uma maneira tão grande, porque Deus havia falado para Moisés qual era o desejo que ele tinha para o povo. Eu me lembro que esse texto mexeu muito comigo, eu sentado aí ouvindo, o pregador ministrando, e o pregador está aqui, e ele não vai lembrar talvez dessa mensagem, o nosso pastor. E o título da mensagem dizia assim: Deus quer você um sacerdote. E o texto diz: diga aos filhos de Israel que eles me serão reinos e sacerdotes. Eu me lembro que ele linkou o final de 1 Pedro 2,9, disse: vós sois raça eleita. Então Deus cumpre uma promessa ao povo que ele prometeu, dizendo que este povo seria reinos e sacerdotes. Vamos ler o texto. Eu não pedi para colocar lá, que tem alguns textos para a gente ler, mas vamos ler o texto.
Ele diz assim: vós me sereis reinos e sacerdotes, e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. E Moisés falou, e o povo responde. Você depois lê em casa, que o povo ele compreende a palavra de Deus, naquele momento que ouve a palavra do Senhor. Então esse povo é um povo que caminha, não no escuro. É um povo que tem uma promessa. É um povo que foi arrancado com mão forte. É um povo que Deus, a Bíblia fala muitas vezes, ainda não contei quantas vezes a Bíblia fala no Antigo Testamento. Deus se apresentando dizendo: eu, o Senhor, que vos tirei com mão forte. Deus se apresenta assim muitas vezes. Vos tirei com mão forte do Egito. Eu, Senhor teu Deus. E esse povo sai do Egito, atravessa o Mar Vermelho. Esse povo caminha com o Senhor, vê os milagres de Deus. É um povo que Deus não deixou eles sem uma palavra. Deus não os deixou sem uma promessa. Deus não os deixou caminhar vazio. Havia uma promessa para este povo. E como Deus falava para esse povo? Através de Moisés. Moisés subia, Deus falava com Moisés, Moisés vinha e transmitia para o povo aquela palavra. Mas a Bíblia diz que, mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, cercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze deuses que vão diante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. O povo desespera. Aqui todo mundo é crente, eu não preciso entrar mais profundamente no texto para explicar o contexto. Até aqui tá bom? Até aqui todo mundo entendeu? Amém? Amém ou não amém? Eu quero já entrar numa aplicação pessoal nesse texto para a gente chegar no último versículo. Parece que esse povo, que Moisés tarda e o povo se perde. Isso me lembra Mateus 25, quando o Senhor fala sobre as 10 virgens, tardando o noivo. Parece que o tempo é inimigo nosso. Parece que quando Deus tarda em alguma situação que nós achamos que Ele tardou, parece que a história se repete, o povo se perde. Porque aquele texto de Mateus 25, eu muitas vezes perguntei a Deus, ao Espírito Santo, por que as 10 virgens dormiram, se eram 5 prudentes e 5 eram honestas? E Deus me respondeu que as 10 dormiram porque era o sono da vida. E Ele me revelou que no capítulo 24, Ele disse que a vinda dele seria exatamente como no tempo de Noé, que casavam-se e davam-se em casamento. Esse é o sono da vida. As 10, a totalidade, é o número 10, a completude da responsabilidade humana. Então as 10 dormiram e Deus me respondeu: esse é o sono da vida, do tempo em que eu prometi e o tempo de se cumprir a promessa da minha vinda. Então, me lembra um povo que, quando Deus tarda, o povo se perde, o povo procura meios, procura coisas para substituir o alimento que vem de Deus, a direção que vem de Deus. E daí começamos a criar coisas, inventar coisas, para substituir as coisas que vêm de Deus. E Arão, o sacerdote, do capítulo 28, Deus o levanta, ele e seus filhos. A Bíblia diz para nós que Arão está perdido. Arão não sabe o que faz. Ele levanta e ele, no versículo 2, disse-lhe Arão: tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, de vossos filhos, de vossas filhas, e trazei-ma. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e a trouxe a Arão. E este, recebendo-as das mãos, trabalhou o ouro, e daí ele fez o bezerro.
ele fez algo para que o povo adorasse. Ele atendeu o pedido do povo, porque lhe faltou esperança. Parece que a promessa de Deus no tempo, ela se perde. Por isso que Hebreus, no capítulo 10, ele vai dizer para nós, é que vocês necessitam de esperança. Depois de ter feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Nós somos o povo de Deus. Nós temos uma palavra de Deus. Nós temos uma promessa de Deus. Nós temos um caminho para onde nós vamos. De onde nós viemos, de quem somos, para onde vamos. Não existe essa interrogação na nossa vida. Nós temos uma promessa. Nós viemos do Senhor, somos dele, e o caminho é retornar para ele. Não há motivo para dúvida. Não há motivo de procurarmos meios. Não há motivo, porque temos uma promessa do Senhor. A promessa do Senhor. A famosa, que o pastor Jaime fala, o feijãozinho com arroz. Que tem dia que é banquete, mas o feijãozinho com arroz nos sustenta até Jesus voltar. Amém? Ficar firme nessa promessa do Senhor. Amém, meus irmãos? Enquanto o noivo não vem, estejamos com as nossas lamparinas acesas, cheias de azeite, aguardando a vinda do Senhor, em obediência ao Senhor, aguardando a instrução, porque temos uma promessa do Senhor. Amém? E a Bíblia diz que Arão procura um meio, porque Arão, o sacerdote, ele não tem uma outra palavra para dar para o povo, está vazio. Então ele vai procurar meios de agradar o povo. Então diz a Bíblia que Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele, e apregoando disse: amanhã será a festa do Senhor. No dia seguinte de madrugada, e ofereceram holocausto, trouxeram ofertas pacíficas ao povo. O povo sentou-se para comer, beber, e levantando-se para se divertir. Para se divertir. Festa, diversão. O povo quer isso. Eu acho interessante, na congregação, a gente que dirige o povo de Deus, quando a gente chama para oração, é uma luta, é uma dificuldade. Irmãos, uma vez nós saímos com os jovens e marcamos 6 horas da manhã. Meu irmão, o camarada que mais atrasava e faltava culto. Eu, pastor, cheguei 6h15, que eu queria sair às 7. Cheguei 6h15, o camarada já estava na porta da igreja com guarda-chuva, ele, a mulher e os filhos. Porque íamos sair para uma festa, íamos sair para um sítio, ia ter comida, ia ter bebida, banquete, de alimentação para carne. O povo parece que se acende para isso, aguça a carne do povo. Eu me lembro quando eu cheguei há pouco tempo para dirigir Lírio dos Vales, e foi outubro, novembro, fizeram a festa das irmãs. E aí a igreja estava super lotada. Aí elas cantaram um hino, que eu não sei, não lembro bem, mas as irmãs de oração devem saber. Diz assim: se você quer vitória de joelho, oh, oh, oh. Eu falei: Jesus, a igreja lotada, irmã cantando que tudo é de joelho, é de joelho, é de joelho, é de joelho, é de joelho. Meu irmão, o negócio aqui vai esquentar, a coisa aqui vai pegar fogo, porque quando a igreja ora, Deus incendeia. Quando o homem trabalha, mas quando o homem ora, Deus trabalha. Aí botei a igreja de oração. Cadê as irmãs? Aí eu falei: rapaz. Aí eles disseram para mim que eu não sou um pastor de muita festa. Eu falei para eles: adoro festa. Jesus gostava de festa. Jesus amava festa. Jesus era festeiro e gostava. Eu também gosto. Mas a gente não pode esquecer o principal. Amém? Que é adorar o Senhor, que é colocar de joelho, é o chamado pezinho para trás, orar e clamar, e Deus vai responder. Deus traz a resposta. Então, olha como o povo se levantou para se divertir. Tem um texto lá em Filipenses capítulo 3, 19, e Paulo, repreendendo aquela igreja, dizia: coloca para a gente, por favor. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só procuram as coisas terrenas.
Esse povo aqui era um povo, irmãos, que tinha palavra, que tinha a direção de Deus, mas foi procurar coisas terrenas. Que Deus nos guarde, que Deus nos livre, que Deus coloque em nós uma chama ardente pelas coisas espirituais ardentes do Senhor no nosso coração. Como Pedro disse, desejai ardentemente o genuíno leite materno, por ele sendo dado, vocês venham crescer, amém? Crescer espiritualmente para a salvação, amém? Que seja um povo ávido por oração. Eu posso falar, meu pastor, só me permite? Eu fico com o coração, irmão, agoniado toda a Santa Ceia, que 8 horas da manhã nós estamos orando e chega um montão de gente, vai ler Bíblia, vai conversar, vai andar, mas não ora. Irmãos, nós temos que entender da hora da oração. Você lembra? A hora nona, entraram para o templo para orar, é para clamar. Nós estamos vivendo um tempo de guerra, de batalha, e nós temos que entrar em oração. Então, se há um momento de oração, entramos para dentro do templo, não para conversar. O pastor da igreja é ele que tem que corrigir, mas eu estou pedindo permissão a ele. É uma coisa que arde, que eu fico, falei, meu Deus, o povo vai ler Bíblia na hora de orar, fazendo a coisa certa na hora errada. Vamos orar, vamos clamar, Deus vai trazer resposta, Deus vai mudar a situação quando nós começarmos a orar. Deus vai tirar a ansiedade do coração, enquanto esperamos aquilo que Deus falou através do profeta de Deus, que vai entregar na nossa mão, que vai acontecer na nossa vida. Vamos orar, porque a oração tira a ansiedade. Ele fala isso em Filipenses, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes fazei conhecida todas as vossas necessidades com oração e ações de graça. Ele diz, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, vai guardar teu coração, seus sentimentos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então o povo aqui está ávido por dança, por festa, e o texto segue. E aí Deus está vendo isso, Deus está olhando isso, e Deus diz a Moisés, então disse o Senhor a Moisés, vai e desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu. E depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido, e o adorou, e lhe sacrificou. E diz, são estes, ó Israel, os seus deuses, que tiraram da terra, que te tiraram da terra do Egito. Foi demais Deus ouvir um negócio desse, né, irmão? Deus tira o povo da terra do Egito com mão forte, e Deus tem que ouvir um negócio desse. Foi demais, mas Deus estava vendo. Deus estava olhando o que o povo estava fazendo. Deus estava olhando. Moisés não podia ver, mas Deus disse, Moisés, desce, porque eu estou vendo, eu estou olhando. Gálatas 5, Gálatas 1:6 diz a palavra do Senhor, porque tivesses pressas, ó insensato Gálatas, e desviaram tão depressa do evangelho genuíno de Deus para outro evangelho. Deus está observando a sua igreja, Deus está observando o seu povo, Deus está nos observando, Deus está vendo. Então Deus disse, Moisés, corre, porque o teu povo, eu tenho visto, versículo 9, disse mais o Senhor a Moisés, tenho visto que este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Então Deus estava vendo e disse para Moisés, Moisés, corre e fala para este povo, vai lá, porque o teu povo, a quem eu tirei do Egito, é o povo que é de dura cerviz. É o versículo de número 9 que eu li. Versículo de número 16, versículo 15 do versículo do capítulo 32. E voltando-se, desceu Moisés do monte com as tábuas do testemunho nas mãos, tábuas escritas de ambos os lados. De um e de outro lado estavam escritas. E as tábuas eram obras de Deus, também as escrituras, era a mesma escritura de Deus esculpida nas tábuas.
Ouvindo Josué a voz do povo que gritava, disse a Moisés: há um alarido de guerra no arraial. Irmãos, é lindo o homem de Deus ter o ouvido aguçado, e ele vai corrigir Josué, porque Josué olhou, e Josué, ouvindo aquilo ali, Josué disse que havia um alarido de guerra. Mas Moisés respondeu: não é alarido de guerra de vencedores, nem alarido dos vencidos, mas alarido dos que cantam. É o que ouço. Ele sabia que aquele louvor que estava saindo dos lábios daquele povo não era um louvor genuíno de quem estava vencendo guerra. Era apenas canção de festa. Mas que nós, irmãos, que dos nossos lábios, como nós cantamos essa noite, iremos cantar como nós cantamos, com o coração ardendo, canção de vencedor. Porque a canção dizia: o Cordeiro venceu. O Cordeiro venceu. Morte onde está? A canção que sai dos nossos lábios são canções de quem venceu, canções de quem está em guerra vencendo, com alegria, com júbilo. O Cordeiro venceu. Que seja dos nossos lábios as nossas canções assim. Jesus, o Senhor disse em Isaías que esse povo se aproxima de mim com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Que nunca o Senhor fale isso de nós. Nós viemos dizer: Deus, o que sai dos meus lábios antes sai do nosso coração. Sai do nosso coração. Que o Senhor possa ouvir, não como Josué foi enganado ouvindo, achando que era, mas como Moisés ouviu. Amém? Que dos nossos lábios saia o perfeito louvor do Senhor. Amém? Então Josué é corrigido por Moisés. Josué aprende com Moisés aqui. Essa canção aí não é canção de guerra. É canção apenas de quem canta, de quem está cantando uma canção. Mas dos nossos lábios sai uma canção de poder, uma canção de adoração, uma canção de adorador, uma canção daquele que busca o Senhor e que o adora em espírito e em verdade. Louvado seja Deus. Logo se aproximou do arraial, viu ele o bezerro e as danças. Então acendeu-se ira, arrojou das mãos as tábuas e quebrou-as ao pé do monte. E pegando o bezerro que tinha feito, queimou e reduziu a pó, que espalhou sobre a água e deu de beber aos filhos de Israel. Depois perguntou Moisés a Arão: que fez este povo que trouxe sobre ele tamanho pecado? Respondeu Arão: não se acenda a ira do meu Senhor. Tu sabes que o povo é propenso para o mal. Moisés vai perguntar a Arão: o que esse povo fez com você, Arão? Eu deixei você aqui como um sacerdote para tomar conta desse povo enquanto eu estou lá. O que esse povo fez com você, Arão? O que esse povo fez com você, Arão? Irmãos, isso é uma palavra de alerta para a nossa vida, para as nossas igrejas, para esse tempo. Alguém que está me ouvindo, um sacerdote que esteja me ouvindo pela internet, ou vai me ouvir depois. Amados, que o povo não nos convença a dar aquilo que eles querem, mas que nós viemos dar aquilo que o Senhor nos deu para entregar a eles, que é a palavra do Senhor. Sejamos sacerdotes do Senhor. Temos responsabilidade. E não somos nós apenas os pastores que eu estou falando. Porque eu li para você 19:6, que diz: vós me sereis reinos e sacerdotes. E 1 Pedro 2:9, vós sois raça eleita, sacerdócio royal, nação santa. Deus estava falando para uma igreja. Era para uma igreja. E aqui a igreja do Senhor. Venha em nome do Senhor Jesus Cristo. Não deixar que o povo venha receber aquilo que o povo quer, mas aquilo que o Senhor nos deu para dar a eles. Amém? A verdade está na sua palavra. Ele perguntou: Arão, não se acenda. Arão respondeu: não se acenda, porque este povo
é propenso para o mal. Tá, eu sei que eles são propensos para o mal. E aí? E aí? Você vai deixar eles caminhando para o mal? Você vai deixar eles continuarem caminhando para o mal? Não, Arão. Nós temos a responsabilidade de levar a palavra do Senhor. Versículo 23. Pois me disseram, olha o que ele disse. Me disseram, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois, quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe terá acontecido. Então Arão está dizendo para Moisés que ele estava fazendo exatamente o que o povo queria. Que estava fazendo exatamente o que o povo queria. Nós não fomos chamados para fazer o que o povo queria. Nós somos chamados para fazer o que Deus quer que nós façamos. Como sacerdotes. Sermos firmes na palavra. Eles me disseram, quer dizer, que você é o sacerdote, e eles fizeram o que você fez, o que eles queriam que você fizesse. O que você está fazendo com o seu sacerdote? O que você está fazendo com o que Deus deu na tua mão? Fazer o que o povo queria? Não pode. Tem que fazer o que Deus quer. Ele vai confessar. O povo sugere para ele, e ele faz o que o povo quer. Ele está contando isso para Moisés. Pois quanto a este Moisés, ele repetiu. Que não sabemos o que aconteceu com ele. Sacerdotes agradando o povo. Sacerdote agradando o povo. Não pode. Nós somos chamados para o confronto da palavra. Jesus, toda vez que ele encontrava um pecador, Jesus confrontava o pecado. Jesus fitava os olhos nele, amava, mas confrontava o pecado daquele povo. E Arão faz o que o povo estava querendo que ele fizesse. Versículo 23. Eu queria ler com você 2 Timóteo capítulo 4, versículo de 1 ao 5. Porque nós vamos viver esse tempo, irmãos. Isso é uma palavra de alerta para nós. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo o seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrija, repreenda, exorta com toda a unidade e doutrina. Faça isso. Pois haverá tempos em que não suportarão uma sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como sentindo coceira nos ouvidos. Se cercarão a dar ouvidos a verdades, entregando-se às fábulas. Versículo 5. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suportas a aflição, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Haverá tempo em que nós vamos ficar cercados de pessoas que querem ouvir, se cercar de mestre para si mesmo. Eu falo na minha igreja, teve uma pessoa que disse que eu prego sobre pecado, aí não vai mais. Aí eu falei assim, eu vou ficar sentado só se o pastor Jaime me tirar e Deus. Vai ficar eu, minha esposa e minhas filhas. Mas eu vou pregar aquilo que Deus colocou no meu coração. Vou falar o que Deus manda eu falar. A gente fica sentadinho aqui. Eu não tenho medo de igreja vazia. Descansa o coração. Esvazia, depois enche. Porque Deus traz, Deus renova. Deus renova. Deus renova. Deus renova. Se você tem a certeza de que você está fazendo isso, que o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo, descansa teu coração. Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo. Glórias ao Senhor. Descansa o teu coração, porque Deus está cuidando de tudo. É fazer o que Deus mandou.
Amém? Versículo 25. Vendo Moisés que o povo estava desenfreado, pois Arão os deixara solta para a vergonha no meio dos seus inimigos. O povo estava desenfreado, meu irmão. E o povo estava trazendo vergonha. A coisa que eu fico mais triste é no trabalho quando alguém fala de um crente que está envergonhando, que está dando mole, está desenfreado. Está desenfreado. E Moisés não poupa Arão, diz: Arão, você deixou esse povo. Esse povo está desenfreado, Arão. Versículo 25. Vendo Moisés que o povo estava desenfreado, pois Arão os deixara solto. Amém? Precisamos voltar à rédea da palavra. Amém? A palavra que muda, a palavra que transforma, a palavra que muda, a palavra que transforma. Mas é igual o filho pródigo, cheio, voltou para casa. Mas voltou para onde? Voltou para a casa do pai ou voltou para o pai? Voltou para onde? Para casa ou para o pai? Tem gente que se emociona. A gente faz congresso de adolescentes, de jovens, de homens, e vem um monte de gente na frente chorando, caminhando, mas não há mudança de vida. Porque vieram para a casa do pai, mas não voltaram para o pai. O que nós queremos é quem volte para o pai. É voltar para o pai. É direcionar o pai, dizer: Pai, eu pequei contra ti. Amém? E não sou digno. E quando volta para o pai, aí o pai abraça. Amém? E o pai diz assim: tira essa roupa. Primeira coisa dos elementos que o pai tinha separado para o filho foi a roupa. Sabe por quê? O primeiro elemento foi porque aquela roupa estava com cheiro de porco. E Deus nos contamina com o pecado. Tem que tirar a roupa. Tem que voltar para o pai. O povo estava desenfreado. Arão deixou o povo desenfreado. Versículo de número 27. Aí começa a reação de Moisés. Versículo 27. Os quais disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: cada um cinge a espada sobre o lombo, passai e tornai pelo arraial da porta e mate cada um seu irmão, cada um ao seu amigo e cada um ao seu vizinho. Deus começou a tirar o pecado através da morte. Deus começou a tirar o pecado de dentro. Começou a tirar aqueles que estavam com uma vida suja. Deus começou, através de Moisés, a dizer: tem que matar, não pode ficar. Colossenses capítulo 3 e 10, o que é que diz lá para nós? Fazei morrer a natureza humana. É o imperativo de Deus. Moisés diz isso no versículo 27. Mate o pecado. Mate o que está no meio de nós, que está atrapalhando. Versículo de número 30. Agora, olha como é que Moisés começa a consertar tudo. No dia seguinte disse Moisés ao povo: vós cometestes grande pecado. Vós cometestes grande pecado. Moisés não tem medo do povo. Moisés confronta o pecado do povo. Moisés disse: olha, vocês cometeram grande pecado e por causa disso eu vou pedir por vocês. Mas tem que ser confrontado. Teve alguém que disse para mim que uma pessoa que é homossexual teve a coragem de perguntar no trabalho se ia para o inferno. Essa pessoa falou, disse assim, foi pega de surpresa, aí falou assim: quer saber a verdade mesmo? Vai. Eu falei: te pegou de surpresa. Talvez você dissesse não homossexualismo, homossexual, mas todo aquele que comete pecado morre. Na área geral, e todos, não é homossexualismo, é quem comete adultério, quem comete roubo, engano, mentira, maledicência, quem tem inveja, quem mente. O Senhor disse: das quais já vos disse, não herdarão o reino dos céus. Então Moisés começa a confrontar, a coisa começa a esquentar, a coisa começa a ir para o lugar.
Deus mandou Moisés descer para a coisa começar a se acertar, para a coisa começar a aquecer. E a primeira coisa é: vocês pecaram. Traga consciência através da palavra. Porque a palavra ilumina a mente. A palavra despedaça toda a fortaleza, todo pensamento pré-estabelecido, todo sofisma. A palavra começa a entrar, a palavra começa a restaurar, a palavra começa a trazer vida nova para cada um de nós. Irmão, tem coisa melhor do que o camarada passar a semana toda pecando, senta na igreja, aí ele ouve uma palavra de autoajuda. Semana que vem ele ouve outra palavra de autoajuda. Na outra semana ele ouve uma palavra de autoajuda. Não que isso seja errado. Na outra semana ele ouve. O camarada vem confortável, vai para casa confortável. Jesus fez muita gente ficar triste, ir embora para casa triste, mas pensando. Porque ele disse em Lucas 24, que se pregando a palavra do arrependimento, haveria remissão de pecados. Remissão de pecados. Não ouviu falar nas Escrituras que o Cristo havia de morrer e ao terceiro dia ressuscitasse, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados? Só tem uma maneira de haver remissão de pecados: é quando a palavra é pregada, a palavra de remissão de pecados. Então ela tira o pecado, é removido e vem o perdão. O homem se sente culpado, vem a culpabilidade e o perdão de Deus entra e a palavra penetra. Irmãos, e isso eu louvo a Deus que aconteceu na minha vida. Eu entrei na igreja com uma vida miserável no pecado, e quando a palavra me confrontava, quando a palavra chegava no meu coração, segunda-feira eu voltava, eu falava: meu Deus, será que tu não me queres? Porque eu voltava para aquela vida, meu irmão, mas ouvindo a palavra, e a palavra a semana toda no meu coração, e Deus me libertou. E hoje eu estou aqui pregando para você, porque ouvi palavras que me confrontavam. Parecia que o pregador sabia da minha vida, e Deus foi mudando a história. Foi a maior obra que Deus fez na minha vida, a transformação na minha vida. Então Moisés confronta, Moisés vai confrontar. Deixa eu correr. Versículo 34, vai, pois agora. Deus está gostando do que Moisés está fazendo. Deus está olhando Moisés dizendo: Moisés, Arão não estava fazendo nada do que eu estava gostando. Vai lá e vê. Aí Deus agora começa, Deus está olhando, Deus está quieto e está Moisés. Você vê que Deus não fala mais ali. Deus está calado, está vendo Moisés. Moisés, você está certinho, meu filho. Você está certinho. Continua a falar, Moisés. Agora Deus entra. Eu disse: Moisés, chamei você para conduzir o povo. Não chamei você para deixar o povo desenfreado. É para conduzir o povo. Para conduzir o povo sobre a palavra. Conduzir o povo. Chamei você para conduzir o povo. Porque a Bíblia diz que eles se acercaram de Arão. Se aproximaram de Arão, porque lhe faltava Moisés. Mas quando o sacerdote chega, como um verdadeiro homem de Deus chega e começa a tomar as rédeas, vamos botar tudo no lugar. Vamos começar a arrumar tudo aqui. Arruma tudo. Diz que eles estão pecando, que eles têm que acertar a vida, que eles têm que morrer, que têm que matar, tirar toda a sujeira do meio. Deus começa a gostar disso. Disse: Moisés, eu gostei disso. Conduz o povo, Moisés. Conduz o povo, Moisés. Conduz o povo. O povo para onde te disse. Esse povo não pode andar desenfreado, Moisés. Esse povo, ele tem uma direção, ele tem um caminho. Eu te disse, para onde eu te disse, é para onde você vai conduzir este povo. Tem gente que quer ser pastor, meu irmão. Ora mesmo, se você tem esse dom, Deus te abençoe. E uma vez que Moisés falou: Senhor, o que é que eu faço com esse povo? Conduzir o povo. Ser condutor de povo. Conduzir o povo com palavra, e a teologia e vida. Aí você conduz o povo com vida. Porque o caminho onde você vai, o povo está olhando para você, porque você está fazendo discípulos de Jesus. Conduz o povo. Vou correr. Eis que o anjo vai adiante de ti, porém, no dia da minha visitação vingarei neles o seu pecado. E feriu, pois, o Senhor o povo
porque fizeram um bezerro que Arão fabricava. Eu falei, Deus, que negócio é esse aqui? A versão está igual? Eu estou lendo o versículo 34, capítulo 32, versículo 35. Eu falei, Deus bota cada coisa para a gente pensar. Feriu, pois, o Senhor ao povo, porque fizeram um bezerro que Arão fabricava. Peraí, quem é que fez o bezerro? Esse povo aqui se juntou para pressionar. Era o pessoal de marketing. Vamos produzir o produto. Não é isso? É marketing e propaganda. Vamos produzir o produto e a gente vai trabalhar para que o produto atenda aquele público. Temos que produzir esse produto para atender aquele público. É isso que marketing e propaganda. Propaganda depois divulga para colocar o produto no lugar certo. O povo fez, porque nasceu no coração do povo. E sabe quem produziu? Arão. Eu falei, Senhor, essa palavra não podia estar aqui. Quer dizer que o povo fez o bezerro e Arão fabricou. O povo fez aonde? Nasceu na mente de alguém brilhante, uma ideia excelente, e falou, tudo bem, agora vamos para de produção. Arão, tu é fábrica. Nós produzimos, geramos para você, apresentamos o produto, o conceito do produto para o mercado, e você fabrica. Sacerdote, eu, você, nós. O povo vai produzir, o povo vai fazer e eu vou produzir? Não fomos chamados para isso. A Bíblia diz, em Mateus 28, que vocês vão fazer discípulos. Vocês são fazedores de discípulos. E não meu discípulo, discípulo do pastor Paulo, dos pastores que estão aqui, dos sacerdotes que estão aqui. Não são discípulos nossos, discípulos dele, ensinando tudo que ele vos ensinou. Vocês querem essa produção? E eu, como sacerdote Arão, vou fabricar? Negativo. Tem uma resposta de Deus vindo do monte. Tem uma resposta de Deus vindo aí. Já tem uma promessa de Deus vindo aí. Não fabrico nada para vocês. Olha que coisa interessante. Porque fizeram um bezerro que Arão fabricara. Arão fabricou. E agora, para terminar, nós vamos voltar para o texto, para nós pensarmos e terminarmos aqui no nosso raciocínio. Versículo 34, capítulo 34, diz assim: então disse o Senhor a Moisés: lavra 2 tábuas de pedra, como as primeiras, que eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que tu quebrastes. Você vai ver aqui que entre esse capítulo 32 que nós lemos, tem o capítulo 33, que vai falar sobre o anjo, que Moisés vai falar com Deus, que quer ver Deus, e Deus fala para Moisés que Moisés vai ver ele pelas costas, e Moisés entra num outro assunto, entra em outra palavra. Só que no capítulo 34, Deus responde ele tudo no capítulo 33, você vai ler aí, você vai ver. Vamos ler o versículo 23 do capítulo 33. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Aí versículo capítulo 34, então disse o Senhor. Então disse o Senhor. Deus não perdeu o tempo da conversa. Hoje eu estava conversando com o meu pastor, e a gente estava conversando sobre o assunto, e eu entrei em outro assunto. Aí ele pegou, voltou para o assunto primeiro, porque ele não perdeu a conversa que a gente estava. Exatamente está acontecendo aqui. Moisés quer ver Deus, quer ver a face de Deus, mas Deus não perde o tempo. Então, é para agora, Moisés. É para agora, eu não posso perder, você não vai me interter naquilo que eu estou falando contigo no capítulo 32, Moisés. Sabe por quê? Eu mandei você conduzir o povo, e você está todo feliz, você está indo conduzir o povo, mas não dá para conduzir o povo sem a palavra. Para aí, Moisés, porque o que tu quebrastes, tu vai fazer, e eu vou escrever as mesmas palavras, porque eu não mudo. O tempo pode passar, os séculos vão se passar, mas eu vou escrever nelas as mesmas palavras. Eu não mudo, Moisés. Não dá para conduzir esse povo, Moisés, sem a palavra, Moisés. Moisés, está muito apressado, está correndo demais, para.
lavra as tábuas, porque nelas eu vou escrever as mesmas palavras, Moisés. O que o povo queria, não vai ter para eles, Moisés. Vai ter o que eu tenho para dar para eles, Moisés. Você não vai conduzir esse povo sem a minha palavra, Moisés. Pode ir parando aí, Moisés. Pode ir dando um time aí. Pode ir dando uma paradinha, um stopzinho aí. Porque você ainda precisa lavar as tábuas. E eu vou escrever nelas, sabe o quê? As mesmas palavras. Não vai mudar a palavra. O Senhor disse, passará os céus e a terra, mas minhas palavras não passarão. Pode inventar o que for. O Senhor diz, eis, em mim não há mudança e nem sombra de variação. Levanta, Moisés, escreve, porque nelas eu vou escrever a mesma palavra que eu tinha escrito antes. Que tu quebrastes. E é assim que Deus nos levanta. Porque às vezes nós quebramos o princípio da palavra. E a palavra precisa ser restaurada, porque precisamos caminhar pela visão da palavra. Não é só ter a palavra, mas caminhar sobre a visão da palavra. Não dá para conduzir esse povo, Moisés, sem antes você escrever nas tábuas as mesmas palavras. Eu vou escrever nas tábuas as mesmas palavras que antes eu havia escrito, Moisés. Quero ler com você, estamos terminando. Eu quero ler com você Efésios capítulo 5, versículo 26. Efésios capítulo 5, diz lá, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. É palavra, Moisés. Se quebrou o princípio, volte para o princípio da palavra. Se você quebrou o princípio, se você ouviu algum lugar, se você ouviu alguma história diferente, volte. Porque Deus não muda, as palavras são as mesmas. As palavras são as mesmas. E não dá para ir para o lugar de Deus sem a visão da palavra de Deus. Não dá, Moisés. Pode parar aí que tu vai conduzir o povo. Mas é necessário caminhar sobre a visão da palavra do Senhor.